Oi, mana! Hoje eu vou ensinar uma técnica de pele e uma técnica de olhos pra ti que tá começando a te automaquiar e quer sair lá daquele basicão. Então vai ser uma maquiagem um pouco mais elaborada, porém que tu ainda vais conseguir reproduzir junto comigo aí na tua casa. Então vamos começar! Essa make, ela vai ser a tua make coringa e ela vai servir para diversas ocasiões. Já voltei aqui, ó, com o meu cabelo preso, para ele não me atrapalhar durante a maquiagem, tá? E aí, o meu rosto ele já tá higienizado, lavei ele com um sabonete líquido facial. Se você não tiver como lavar no momento o seu rosto com o sabonete líquido facial, você pode utilizar uma água micelar, tá bom? Que ela vai substituir, vai fazer esse efeito de limpeza, vai iniciar esse processo de limpeza. Depois da higienização, da limpeza, a gente vai vir com um tônico, ó. Vou usar esse aqui da L'Oréal. Você deve usar um tônico após o processo de limpeza. Então, a primeira etapa é higienizar e a segunda é tonificar, certo? E para que serve a tonificação da sua pele? E a própria palavra, ela meio que já diz, né? Vai dar um tônus aí pra tua pele. Por quê? Geralmente, depois do processo de higienização, de limpeza, principalmente quando é uma limpeza mais profunda, por exemplo, o sabonete que eu uso, o sabonete facial, ele é de limpeza profunda. Então, a minha pele, ela pode entender que ela está sendo desidratada. Devido ao processo de limpeza, ele tira toda aquela oleosidade da tua pele, né? E a pele, ela precisa de um certo ponto de oleosidade, ela precisa do equilíbrio. Então, o tônico, ele vem devolvendo, equilibrando o pH da minha pele, certo? Então, já vem devolvendo aí essa vida, esse tônus, essa hidratação. Tem um brilho bem aqui no meu rosto. Tirei, eu acho. Ok, então já entendemos para que serve o tônico. Depois do tônico, eu já vou vir com o meu hidratante, tá? No lugar de um hidratante, você pode utilizar também um sérum, se for da sua preferência. Depois que eu já tonifiquei o meu rosto, eu vou vir com essa água termal. Você vai usar uma água termal, que ela vai suavizar teu rosto, a tua pele, vai acalmar também, principalmente se você já tiver usado algum produto que possa ter irritado um pouco, ardido, né? Geralmente alguns tônicos, por serem adstringentes, é normal que eles ardam um pouco mais. E também para preparar os produtos que vão vir em seguida, para tua pele não ficar tão agredida. Então a água termal, ela já vai dar uma suavizada, uma acalmada, uma tranquilizada na tua pele. E ela também já vai iniciar o processo de hidratação. Então depois eu vou vir com o hidratante, né, fazendo de fato a hidratação, mas já vou iniciar com a água termal. Aqui ela diz, ó, hidrata a pele, protege das agressões, rica em minerais. Então venho com essa água termal. Gosto de aplicar bastante, vou passar um pouquinho mais aqui, ó. Que o meu olho, esse olho direito, ele tá um pouquinho irritado, então já vou dar uma acalmada. Vou iniciar agora o processo de hidratação de fato do meu rosto. E aí eu vou utilizar esse hidratante aqui, facial, tá? Ele é pré-maquiagem, ele é próprio para pré-maquiagem. Hidrata por 24 horas, rápida absorção, creme nutritivo, sensação não oleosa. A minha pele, ela é uma pele de mista a oleosa. Às vezes ela é mais oleosa do que mista. Ela é mais mista porque ela é controlada, eu tomo alguns remédios que me ajudam a controlar ela e também já fiz tratamento. E isso é muito importante na hora do skincare, você tem que saber qual é o seu tipo de pele, identificar aí qual é o seu tipo de pele. E os produtos, eles devem ser próprios para o seu tipo de pele, tá bom? Eu vou usar esse hidratante, como eu falei, mas você pode também utilizar um sérum hidratante facial, ok? Esse aqui é da Beyond, ele é o Booster Matte, é muito bom também, tem diversas funções e tá escrito aqui, ó, para usar diariamente após a limpeza da pele. Aplique o produto, deixe secar completamente, se preferir, aplique a maquiagem por cima, então ele é pré-maquiagem também. Bom, vou aplicar aqui meu hidratante.
Esses sérums, geralmente eles deixam a pele também com um efeito mais aveludadinho. Tem diversos, né? Tem aquele lágrima de unicórnio, que são bem famosos também. E aí, ó, eu vou aplicando movimentos circulares, depois eu vou vir de dentro pra fora e de baixo pra cima, tá? O primeiro movimento circulares pra espalhar o produto. Ó, agora eu começo de baixo pra cima, tá vendo? E vou vir de dentro pra fora. Vou aplicar aqui no meu olho, que ele tá sensível, precisa de uma hidratação aí, pra poder receber a maquiagem. Já aplico um pouco na boca também. Pronto. E essa é uma etapa, todo o processo de skincare é muito importante no pré-maquiagem, antes de você vir com a maquiagem inteira. Porém, essa parte da hidratação, ela é também indispensável, tá? E o primer que eu vou utilizar vai ser esse daqui da Ruby Rose, tá? O Skin Perfect. O primer também deve ser adequado para o seu tipo de pele. Se você tem uma pele oleosa, você é mais indicado que use um primer siliconado, como é o caso desse aqui, ó. Uma textura mais siliconada, ele é mais transparentezinho. E se você tem uma pele mais ressecada, você pode utilizar um primer que seja numa consistência mais cremosa, mais líquida e que geralmente tem um pouquinho mais... Geralmente esses primers que são mais cremosos, mais líquidos, eles têm também um pouco mais de cor, não são transparentes como o siliconado, tá? E aí o primer, ele serve para suavizar os seus poros. Ele vai preparar essa camada lisa para receber a base por cima, certo? Então, eu vou começar aqui, ó, aplicando. Eu aplico dando batidinhas, eu acho que tem um resultado mais eficiente, porque você tá empurrando o produto para dentro dos buraquinhos, que são os poros, ó. Poros abertos, poros dilatados. Então, eu venho depositando o produto dentro dos buraquinhos, fazendo com que eles fechem completamente. E outro detalhe é que se você arrastar, você pode acabar retirando o produto. E aí fica, coloca, tira, coloca, tira, coloca, tira. E também, alguns desses produtos, eles craquelam. Se você ficar esfregando muito, ele vai virar um farelinho, vai craquelar, tá? Então, vem só dando batidinhas. Outra coisa importante sobre primer, não aplique em excesso. Se você colocar muito produto, quando você vier com a base por cima, ele não vai segurar, ele vai ficar dançando na tua pele. Então, o ideal é que ele crie essa superfície mais lisa, porém não fique uma camada muito grossa de produto, tá? Deposito um pouquinho aqui, ó, também abaixo da minha olheira, só pra vir cobrindo um pouco essas minhas linhas aqui. Eu tenho linhas bem finas de expressão aqui embaixo dos olhos, então venho depositando um pouquinho também, pra fazer essa superfície lisa. Se no teu caso tu não tem poros dilatados, esses buraquinhos aqui na tua pele, não tem necessidade de você estar usando o primer, porque essa é a função dele, suavizar, minimizar os poros. E aí se você não tem e fica colocando produto a mais no seu rosto que não precisa, você só está acrescentando produto desnecessariamente e também fazendo com que a sua maquiagem fique mais pesada, mais sobrecarregada, sem necessidade. Agora eu vou vir para a aplicação da base. Eu vou usar essa aqui da Ruby Rose, da linha Fios. E a cor que eu vou usar é a Caramelo 50, tá? E a base, a forma que você vai aplicar a base vai depender do resultado que você quer obter. Se é um efeito mais suave, se é um efeito mais reboco, mais pesado. Não é só o produto que define. A forma como você aplica também vai influenciar muito nesse resultado, no acabamento. Então, eu venho depositando aqui nessa plaquetinha, numa plaquetinha, qualquer superfície aí que você tenha, você pode depositar. Ou pode vir, tem gente que vem direto no rosto, né? Geralmente, quando eu faço isso, eu me sujo todinha. Então, eu prefiro vir na plaqueta. Ó, peguei essa quantidade. E vou espalhar com o pincel língua de gato, porque eu quero um efeito um pouco mais pesado. Então, esse pincel, como ele é bem durinho, ó, as cerdas dele são mais juntinhas, ele vai depositar melhor esse produto do que se fosse um pincel muito grandão, muito fofão, ele ia espalhar mais, então ia ficar mais leve. Aqui fica mais concentrado, tá?
E depois vou vir dando o acabamento com a esponjinha, porque eu acho que ele ainda deixa um pouco o desenho das cerdas, né? Os risquinhos das cerdas. Então finalizo dando o acabamento com a minha esponjinha. Então vou pegar aqui a base, vou dar uma leve misturada aqui nela, ó. E já vou vir aplicando. Vou olhar aqui no espelho. Ó, eu aplico dessa maneira, bem aleatória mesmo, só pra espalhar a base no rosto, tá? Isso aqui. Vou subindo aqui pela lateral do meu rosto. E finalizo aqui na testa. Ainda não passei no nariz também. Nesse primeiro momento fica assim mesmo, meio estranho. Parece que não vai dar certo, fica horrível. Cara de fantasminha camarada. Mas depois, quando a gente for espalhando, vocês vão ver que vai ficar tudo bem harmônico. Quando entrar também a maquiagem, ela só fica realmente pronta no final, né? Então se a gente olhar durante o processo, não vai dar certo. A gente vai querer parar por ali mesmo. Então tem que esperar chegar no resultado final para você poder ver o acabamento de uma forma completa, né? O conjunto. Ó, usei toda a base, né? Mostrei pra vocês. Usei tudinho. Raspei. E agora eu vou vir dando acabamento com a minha esponjinha, dando batidinhas. Ó, vê como o pincel ele não dá um acabamento muito bom, tá vendo? Então a esponjinha ela vai dar uma uniformizada, sentando melhor esse produto na minha pele. É importante sempre dar batidinhas, justamente pelo motivo que eu falei anteriormente, de não arrastar, não retirar o produto, para essa base ela, ó, fixar na minha pele. E também não pode ser com muita força, senão a esponja ela vai puxar a base, tá? Então são batidinhas leves. E eu subo um pouquinho aqui pra minha orelha pra dar uma uniformizada, ver que eu não passei produto aqui, às vezes eu passo. Mas tu vem só com o restinho, tá? Dependendo do efeito que tu quer, vem só com o restinho puxando pra cá. Esse meu cabelo suja todinho. Agora aqui. Subindo pra testa. Olha como ela vai dando um acabamento mais bonito, tá vendo? Aqui do outro lado. Eu acho que às vezes a luz ela tá dando um pouquinho mais estourada. Não sei se vocês estão vendo a cor real. Deixa eu afastar um pouquinho. Fica agora aqui embaixo. Sobre a base, vamos falar sobre base, né? É muito importante que a base ela seja do tom da sua pele. Porém, se ela for um tom a mais, ou seja, um tom mais escuro, ou um tom a menos, um tom mais claro, não tem problema. Também não é o fim do mundo, tá? Você pode fazer a correção com o contorno, blush, tudo isso vai influenciar também. O pó que você vai usar, então vai dando uma equilibrada. Agora, se for realmente muito mais clara que essa pele, ou muito mais escuro, aí fica muito difícil de corrigir. Vai ficar aquele fundo muito diferente da pele. Então, depois eu vou dar uma aquecida um pouco aqui na luz para ver se vocês enxergam um pouco melhor, se a câmera capta um pouco melhor. Mas eu acho que tá, ó. Dá pra ver que tá bem semelhante ao tom da minha pele. Vem dando batidinhas. Eu estico as áreas que eu tenho vincos, digamos assim, para o produto entrar bem. Então aqui, como eu tenho no meu queixo essa dobrinha, eu estico para poder entrar bem com o produto, ó. Nesse vinquinho, tá vendo? A mesma coisa aqui na abinha do nariz. Estica para poder entrar com o produto. Se tiveres uma esponjinha bem menorzinha também serve. Eu tenho uma esponjinha bem pequenininha, mas ela não tá aqui por cima, então até eu achar vai demorar muito. Só venha perto, ó. Aperta o biquinho da tua esponja que dá pra entrar. Aqui. Nos cantinhos, tá? Aqui também nessa área do nariz, pra não ficar sem base aqui, senão diferencia a pele. E é isso. A base está aplicada. Ó.
Vou descer só um pouquinho aqui, ó, pro meu pescoço, tá? Descer só com o restinho de produto aqui pro meu pescoço, pra ficar mais uniforme também. Ficar em conjunto, né? Não tá muito diferente, mas porque a base geralmente ela muda a textura também, além da cor, né? Da pigmentação. Então pra ficar tudo mais equilibrado, eu desço só um pouquinho aqui. Às vezes quando eu tô com um decote assim muito grande, eu gosto de descer mais também. Mas como a técnica de hoje vai ser mais simples, eu não vou descer, vou deixar só até aqui mesmo. Prontinho, base aplicada, vamos agora para a próxima etapa, que é a aplicação do pó. E aí eu vou utilizar um pó solto, deixa eu só achar ele aqui, tá? O pó solto, ele te dá um resultado mais leve, um acabamento um pouco mais natural do que o pó compacto. O pó compacto, ele pesa mais, ele dá uma cobertura maior, deixa aquele aspecto bem aveludado na pele. Então, se tu queres um efeito um pouco mais natural, um pouco mais leve, usa o pó solto, tá bom? Para você que tem pele madura, que tem muitas linhas de expressão, o ideal mesmo é a utilização de pó solto. Então eu vou usar esse aqui da Fenza, ó. Vou depositar aqui na tampinha, gosto de fazer assim, acho mais fácil. Deposito aqui na tampinha. E vou vir depositando o produto. Vou usar outra esponja, ó, que tem essa base reta aqui. Essa aqui também tem, mas como eu já usei ela para produto em líquido, que foi a base, não vou utilizar o mesmo, senão vai ficar uma meleca, fica um cimento. Então não mistura, cuidado para não misturar produtos em creme, líquidos, com produtos em pó, senão depois tu volta e não dá certo, fica tudo misturado, tá? Então, enquanto isso vou só deixar o pó solto aqui de lado, e aí eu volto com a esponja, vendo se não ficou nenhuma acumulação de base. Geralmente fica nas linhas de expressão um pouco acumulada. Nesse caso até que não ficou tanto não. Mas vou vir só dando mais uma batidinha pra corrigir esses acúmulos, tá? Tô vendo aqui, ó, bem de leve, corrigindo. Aqui em cima também. Geralmente aqui em cima do olho acumula bastante. Aqui em cima. E aqui na queixa. Veja se não ficou muito aqui no nariz, não ficou. Com um acabamento bem bom essa base. Pronto, já corrigi a base. Tem que ser antes de selar com o pó, tá? Porque depois que eu vier com o pó, eu já tô selando todo esse produto em creme, em líquido. Então ele não vai mais mover dali. Então preciso selar enquanto ele ainda tá maleável, certo? Vou vir agora com o meu pó solto, aplicando. Vou aplicar principalmente no centro do meu rosto. Vou aplicar aqui nos olhos, abaixo dos olhos, né, no caso. Aqui. Não vou fazer jogo de luz e sombra, tá? Com corretivo. Uma técnica realmente mais simples. No queixo. E vou aplicar também nas laterais da minha mandíbula aqui, ó. E aí eu não vou fazer a técnica de luz e sombra, né, com corretivo, tá? Vou fazer em uma próxima aula nossa, eu faço essa técnica de luz e sombra, porque eu quero que essa técnica aqui, ela seja um pouco mais simples, tá? Mas não se preocupem que a gente ainda vai ter muitos vídeos aqui no Mana Babado. Deposito aqui no centro, ó. No centro. Prontinho. E vou aproveitar que sobrou um pouquinho aqui, vou botar aqui no meu pescoço. Já que eu vim com base aqui também, né? Vou descer um pouquinho com esse pó também pra selar o produto. Pra ele não ficar transferindo onde eu encostar. Pronto. E aí eu vou esperar um pouco a minha pele absorver um pouco da água que tem nesse produto
todo produto que a gente coloca no nosso rosto, a pele ela puxa um pouquinho de água para ela. Então por isso eu preciso esperar um pouco para ver o que ela vai absorver, esperar ela absorver e depois eu venho varrendo, venho polindo a minha pele. Prontinho, vou vir com um pincelzinho agora Kabuki, ó. Para pó, ele é assim bem fofão, bem macio. E pode ser qualquer um, assim, ó, esse daqui é maior, mas a base é bem parecida, tá vendo? Fofão, macio, as cerdas espalham bem, tá? Então eu vou vir com esse aqui, é da Belly Angel esse, e vou vir polindo a minha pele, só varrendo, bem suavemente, bem leve, não é preciso esfregar, tá? É só mesmo pra retirar o produto que tá assim nessa superfície. Bom, muita gente não tem o hábito de selar com o produto em pó, né? A base. Porém, aqui na região que eu moro é muito, muito, muito quente. No Pará, em Belém, Castanhal do Pará. Então, se eu não selar a minha pele, ela muito provavelmente vai derreter, não vai durar a base. Mesmo que ela seja alta cobertura, alta fixação, ela não vai durar por muito tempo, porque é muito quente e muito úmido. Então eu preciso garantir que a minha pele tá segura, fazer com que o pó segure esse produto cremoso, certo? Então eu venho aqui polindo bem devagar, bem leve, pra não arrancar o produto que tá embaixo. E se você mora em uma região que seja um pouco mais frio, aí talvez não tenha necessidade realmente de vir com o pó, tá? Você vai definir isso aí. Prontinho, desse já aqui no pescoço. Vamos para o próximo passo. Olha quem apareceu aqui, o Codinha. Pulou. Enfim, gente, ele é tímido. Para o próximo passo, eu vou usar um pincelzinho chanfrado, assim. Chanfrado aqui tem esse recorte na diagonal, tá? E porque ele vai caber melhor aqui pro que eu vou usar. Percebe que ele não é muito grande, ele encaixa perfeitamente aqui, ó. Nessa minha área abaixo da maçã do rosto, nesse fundinho, nessa curvinha. E aí eu vou utilizar essa paleta, que é uma paleta de pós compactos da RK by Kiss. Vou usar um marrom quente para fazer o meu contorno, tá? Então eu vou fazer um contorno em pó. Vou utilizar esse tom aqui, ó, um marrom com fundo mais alaranjado, mais quente. E eu não gosto muito de utilizar um marrom mais acinzenta, com fundo mais cinza, tá? Acho que fica melhor, casa melhor com a minha pele, que é uma pele mais quente, com fundo mais amarelado, o contorno mais quente também. Então eu vou vir, ó, pego um pouquinho de produto e vou aplicar começando aqui do topo da minha orelha. E vou descer até uns 2 centímetros, 2 dedinhos, não sei se é 2 centímetros, 2 dedinhos aqui, ó, antes de chegar na boca, tá? Então vou seguir, aqui meio que já tem uma marcação natural. Algumas pessoas não tem, mas você pode fazer, porque ela vai ficar bem evidente. Ó, faz a boca do peixinho. E essa marcação vai ficar um pouco mais evidente, tá? Então eu vou vir aqui, ó, depositando do topo da minha orelha e venho descendo devagar. Vem descendo devagar mesmo, que é para não acumular produto aqui nessa parte. Desce. Tem que ter cuidado para não acumular aqui nesse início, como eu falei para vocês, tá? Então venho depositando principalmente aqui no topinho, já venho esfumando e desço esfumando o restinho que sobrar de produto, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó, no topo da orelha. E venho descendo devagar, fazendo primeiro esfumado. E aí, se você gosta de menos marcado, você pega menos produto, tá? E vem esfumando mais. Eu gosto do contorno um pouquinho mais marcado, mas fica do seu gosto. Muitas pessoas que eu conheço não gostam de fazer o contorno, já vem direto só com blush. É interessante, porém, eu acho que o contorno, ele é fundamental
Não para dar somente pela sensação de afinar, né, que muita gente usa com essa finalidade, inclusive eu gosto bastante de usar com a finalidade de afinar o rosto, mas não é um processo obrigatório, muita gente não gosta, e se você não gosta, você não precisa fazer, tá bom? Porém, eu acredito que seja necessário um pouco de contorno, não o suficiente para afinar o rosto, porém o suficiente para devolver a sombra natural do seu rosto. O que acontece é que geralmente a gente aplica a base, aplica o pó e fica tudo muito branco, sem as sombras naturais do rosto. Mostrei pra vocês, antes de eu aplicar o contorno, que eu já tinha uma linha aqui, né? Então, essa linha ela vai ficando apagada conforme eu vou aplicando a base e o pó. Então, acho necessário devolver um pouco dessa sombra natural do teu rosto. Venho aplicando aqui na minha testa também, tô fazendo pro meu tipo de rosto, tá, gente? Contorno é uma coisa muito particular, de acordo com o seu tipo de rosto. Então, se de repente você já tem o rosto muito fino, não tem necessidade de passar mais contorno aqui nessa região. Se você tem uma testa muito pequena, com pouquíssimo espaço, não tem necessidade de fazer contorno na testa. Porque tudo que eu coloco, que eu escureço, eu dou profundidade, tá? Então, se eu dou profundidade, eu coloco para dentro. Eu escondo um pouco mais. Então, eu venho aplicando aqui, ó, nessa região que eu tenho uma leve patada, para dar um pouco mais de profundidade. Colocar para dentro, esconder essa região um pouco mais, tá? E então, por isso que eu falei, se você já tem o rosto muito para dentro aqui nessa região, não precisa escurecer mais. Se você já tem uma testa muito pequena, não precisa escurecer mais, porque você vai diminuir ela ainda mais, certo? Então, a iluminação a gente vai ver na próxima aula, mas basicamente ela dá o efeito contrário. Tudo que você ilumina, você ressalta, você coloca pra fora, você chama a atenção para aquele ponto. Bom, então querendo ou não, a gente fez aqui um jogo de luz e sombra, porém eu não usei produtos cremosos nesse caso, tá? Onde eu fiz o meu contorno, eu coloquei pra dentro, então ficou aqui ressaltada as minhas áreas de iluminação, que foi abaixo dos olhos, aqui nessa região da mandíbula, ó, dá pra ver também. O centro da minha testa, percebe que aqui no centro tá iluminado, eu vim fazendo o contorno ao redor, tá? E agora eu vou fazer também o nariz. Eu aperto o meu pincel e venho fazendo o contorno do meu nariz. Eu gosto bem fininho, então eu aplico bastante produto. E aí você vai fazer de acordo com o seu gosto, com a sua personalidade, tá bom? O nosso nariz, ele também tem uma sombra natural dele. Então, se você não quiser afinar, pode vir só depositando um pouco de produto bem esfumado, só mesmo para devolver a sombra do teu nariz. Ó, e aí eu traço uma linha reta do topo da sobrancelha, tá vendo? Daqui da sobrancelha até chegar aqui embaixo, fazendo o Vzinho, fazendo esse fechamento aqui na pontinha do nariz. Se você quiser, você pode vir com um pincelzinho menor. Esse aqui é um pincel de esfumar de olhos, para fazer melhor o contorno do seu nariz. Ele vai ficar mais certinho, você pode afinar melhor se for essa a intenção, tá? O pincel pequeno, ele vai ajudar a definir melhor, vai deixar um pouco mais concentrado. Já o pincel grande, ele vai espalhar melhor, pelo fato dele já ser grande, né? Ele abrange uma região maior do teu rosto. E o pincel pequeno, ele vem definindo bem, essa linha bem retinha. Tô voltando aqui com ele só para esfumar um pouquinho mais. Ó, prontinho. O nariz já está contornado. Vou vir com outro pincel chanfrado, bem semelhante, na verdade não é o mesmo. É o mesmo tipo, né? Ó, chanfrado, diagonal, do anterior que eu usei para fazer o contorno, só que agora eu vou utilizar esse outro para fazer a aplicação do blush. Se você não tem muitos pincéis, você pode utilizar um limpador de pincéis. Ó, esse aqui de limpeza instantânea. Você só espirra, limpa numa toalhinha
e pronto, em poucos segundos ele já tá perfeito pro uso, tá? Porém, é importante também lavar os pincéis, pelo menos uma vez no mês, tá, gente? E esse higienizador instantâneo, ele facilita muito para quem tem poucos pincéis, porque você não tem muitas opções de estar trocando, então usou um para fazer o contorno, limpa, espera um pouquinho secar, é muito importante esperar secar bem o pincel, e aí vem com outro produto, ajuda muito. Bom, vou vir agora aplicando o blush, eu vou usar dessa paletinha aqui da RK by Kiss, vou usar esse tomzinho aqui mais coralzinho, mais alaranjadinho. E vou aplicar na linha acima do contorno. Então, vocês veem que aqui tá o contorno, né? Logo acima, aqui na maçã do rosto, nesse pontinho do ossinho, o ponto alto da minha maçã do rosto, eu venho aplicando o blush. Logo acima do contorno, tá? Então, ó. Aplico o blush. Ficou bem suave, vou aplicar mais. Eu gosto mais forte. Falei pra vocês, né, que eu gosto bem pigmentado. Então, eu venho aplicando mais produto, até eu achar que chegou no ponto que eu quero. E isso é muito bacana de vocês pensarem sempre também. Sempre vir acrescentando produto, tá? Nunca vem logo com muito, vai construindo aos poucos essa maquiagem. Vou aplicar do outro lado. Mais. Prontinho. No primeiro momento vai ficar um pouco mais forte, mas vocês vão ver que depois vai assentando mais essa maquiagem, esses produtos, certo? Então já apliquei aqui meu blush e agora por último eu vou vir com a iluminação. Vou usar esse iluminador aqui dessa paleta da Ruby Rose, ela é minha preferida, eu sempre falo, já dá pra ver, né? E aí, tem duas formas de você aplicar. Como eu já falei aqui pra vocês, por alto, sobre os pincéis, quando a gente usa um pincel pequeno e com as cerdas mais firminhas, ele deposita melhor o teu produto. Então, ele te dá mais cobertura, mais intensidade, mais pigmentação. Quando você vem com um pincel com cerdas um pouquinho maiores, mais fofinhas, ó, mais maleáveis, ele vai espalhar melhor o teu produto, vai esfumar melhor. Então, dependendo do efeito que você quer, você vai escolher qual é o pincel que você vai usar, tá? Eu vou fazer com esse daqui, pra ficar um pouquinho mais suave, tá? Então, eu vou pegar aqui o cor caramelo, que é esse aqui, ó. Não tem mais quase nada, quebrou. E vou aplicar acima do meu blush. Olha só, aqui tá o blush. Dá pra ver o contorno, o blush. E agora aqui acima eu vou aplicar o iluminador. Percebe que a minha pele, ela já tem uma iluminação também natural aqui nessa área, tá vendo, ó? Ó, ela brilha quando você movimenta. Então é exatamente nessa área que eu vou aplicar. Posso subir um pouquinho pra cá, pras têmporas, tá? E posso também vir pra dentro dos olhos. Mas pra técnica de hoje eu vou só subir um pouquinho aqui pras têmporas. Bom, vou aplicar também aqui no meu queixo. Lembra que eu falei pra vocês? Onde não veio o contorno ficou uma área de iluminação. Então, vou iluminar essas áreas. Mas no centro do meu rosto, tá? No caso, não vou vir com ela na mandíbula. Aqui vai ficar só o mesmo efeito que deu do contraste entre o contorno e o meu pó, tá? Vou somente iluminar aqui acima da maçã do rosto, aqui no queixo. Gosto de iluminar aqui no queixo. No arco do cupido, que é esse coraçãozinho aqui da boca. Ilumina um pouco também. Bem rente ao coraçãozinho da boca, tá? Não vai subir muito com essa iluminação nessa área. E na pontinha do nariz, ó. Bem na pontinha do nariz, sem entrar pra parte aqui de baixo onde eu fiz o meu contorno, tá? Só aqui mais em ciminha e no meio das minhas sobrancelhas. Se você fizer muito aqui no meio, vai dar uma ressaltada muito grande. Então, eu prefiro aplicar só aqui
no meio das sobrancelhas, olha só. Ele já vai dar o efeito que a gente quer de radiante, tá? Pronto. E aí é o que eu falei pra vocês anteriormente sobre a iluminação. Se você não quer ressaltar uma área, destacar uma área, você não ilumina. Então, se você não gosta muito do seu nariz, acho que ele não é uma coisa que você quer projetar, você não bota essa iluminação, porque vai destacar, vai chamar a atenção para essa área específica. A mesma coisa para a testa, não aplica aqui no meio que vai expandir muito, tá? Então, melhor não fazer a utilização de iluminação nesses casos. E aí, para finalizar essa pele, para finalizar minha preparação de pele, eu vou aplicar uma bruma fixadora. A que eu vou usar é da Ruby Rose, a Soft Matte. Ela fixa, hidrata, tonifica e matifica, tá? Então, vou aplicar um pouco aqui pra aumentar aí a durabilidade da minha maquiagem. Olha, Coda. Codinha? Oi, mamãe. Muito lindo. Então, vou aplicar pra aumentar a durabilidade da minha maquiagem. E outra coisa importante sobre a bruma é que ela vai ajudar a tirar um pouco esse efeito de pó da pele. Como ela hidrata também, ela vai dar uma aparência mais natural para tua pele, tá? Tirando a textura do pó. E agora é só esperar secar. Enquanto a minha bruma termina de secar aqui, eu já vou adiantar minha sobrancelha. Nesse caso, não tem muito o que ser corrigido, porque como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu fiz o design recentemente e fiz também rena, então ela tá bem bonitinha, bem preenchidinha. Então só vou realmente dar uma reforçada e preencher algumas falhas que ela tem, ó. Aqui nesse iniciozinho tem uma pequena falha, tá vendo? Vou só reforçar. No caso, então, para a técnica de hoje, a sobrancelha a gente vai fazer bem basiquinha, tá? Numa próxima técnica aí, a gente vem com outra forma de fazer a correção das sobrancelhas. Então, vou aplicar aqui, começo sempre pelo meio, ó, e de baixo para cima. Ficar agora nesse início. Eu nem mostrei pra vocês. O produto que eu tô usando em pó é da Luisance, ó, esse duo de sombras. Eu uso esse aqui mais escuro. Venho da metade, ó. A forma de aplicar é a mesma da pastinha. A técnica que eu uso para aplicar, daqui da metade, na parte de baixo, pro final. E aos poucos eu vou subindo com o produto, tá? Ó, venho subindo, esfumando. E venho aos poucos trazendo aqui para essa parte inicial da sobrancelha, para a parte de dentro. Embaixo. Começo depositando embaixo o produto, tá? E venho esfumando para cima. Prontinho. Agora é só vir com o lado da escovinha, venho só para retirar o excesso de produto que possa ter ficado e também ajeitar os pelinhos, né? Fazer com que eles fiquem mais assentados. Prontinho, sobrancelha corrigida e a minha bruma já secou, então vamos agora para a parte dos olhos, da sombra. Bom, aqui nos olhos eu vim primeiro aplicando a base, lembra? E depois tirei o excesso que podia ter ficado acumulado e, como é que se diz a palavra? Esqueci. Matifiquei, selei a pele com o pó, né? Depois que já estava tudo bem uniforme. Então não ficou nenhum produto acumulado e já vou vir direto com a minha sombra. Eu vou usar essa paleta aqui da Belly Angel, que tá bem usadinha, ó.
E o pincel de esfumar, vou usar aquele mesmo que eu usei pra botar aqui no nariz, pra esfumar no nariz. Vou usar ele, ó. Esse aqui é da... Não tem mais escrito. Eu acho que ele é da Macrylan, ele não tá mais escrito, então deve ter sido um dos primeiros que eu comprei. E os primeiros pincéis que eu comprei foram da Macrylan. Ele é assim, ó, bem fofinho, de esfumar. Vou pegar esse tom de marrom aqui, tá? Não, minto, desculpa, falei errado. Vou usar o tom de marrom mais clarinho, ó, esse aqui. Ele é um pouco mais claro, tá vendo? Vou usar ele, esse daqui ele é mais escuro, a gente vai vir com ele depois. Primeiro, o mais clarinho. Vou pegar o produto. E eu vou fazer o meu esfumado. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida nessa questão do esfumado. Então, primeira coisa, mais importante, você precisa ter um pincel de esfumar. Não dá pra fazer esfumado, um bom esfumado, não dá pra fazer um esfumado com um pincel de esponja ou com um pincel assim, nesse formatinho também é de aplicar sombra. Então tem que ser um fofão, tá bom? Com as cerdas bem espalhadinhas. E aí vou começar depositando no canto exterior aqui do meu olho, ó. Aqui nesse cantinho externo, tá vendo? Começo depositando a sombra. Ó, e venho aos poucos subindo com ela. Vou fazer hoje aqui um esfumado em C, um arredondado, tá? Que é a técnica mais simples que a gente vai começar por ela. Então, venho depositando. Depois que eu já depositei bem essa sombra, eu vou vir esfumando. O movimento de esfumar vai ser circular nesse caso aqui, tá? Vou fazer, ó, movimentos circulares e vou trazendo pra cima e pra dentro. Vou vir com ela até aqui, ó, no meu canto interno, tá vendo? Chego quase perto da sobrancelha, porém ainda sobra um espaço aqui, abaixo da sobrancelha. Não posso encostar lá, tá? Nesse caso dessa técnica. Então, vem esfumando, fazendo os movimentos circulares. E a intenção aqui é que fique parecido com um C, essa bordinha, ó. Fica arredondado, fazendo um C, certo? Então, eu vou vir trazendo essa sombra e vou fazendo os movimentos circulares. E aí, eu venho de fora, ó, de fora, começando de fora, trazendo pra dentro. Depois eu volto, trazendo de dentro para fora. E aí, com muita paciência, você vai, aos poucos, alcançando esse esfumado perfeito. O que é o esfumado perfeito? É o esfumado que você não consegue ver uma marcação muito forte, tá? Então, é como se a sombra ela fosse se esvaindo, ela fosse se espalhando e sumindo nas bordinhas. Então, espalha bem, esfuma bem, sem pressa. Eu escolhi trazer esse tom de marrom, que é um tom que eu acredito que vai ficar mais coringa aí pra gente usar em diversas ocasiões, né? Porém, você pode adaptar pro tom que você quiser, tá bom? Essa é uma maquiagem realmente mais coringa, assim, que você vai poder usar várias vezes, em várias ocasiões. Vou dedicar bastante tempo aqui ao meu esfumado. Pra você conseguir o efeito desejado desse esfumado, é preciso ter a mão mais leve. Para isso, você vai segurar no pincel de uma forma mais delicada. Sabe aqueles artistas, aqueles pintores que a gente vê pincelando assim um quadro? Vai ser essa a nossa ideia aqui, segurar bem delicadamente, bem na pontinha do pincel, para nossa mão ficar bem leve, ó. Se eu seguro muito aqui perto, fica mais forte. Lembra quando tu era criança, que tu escrevia assim no caderno? Quem segurava muito embaixo, marcava muito que a palavra ia aparecer 5 folhas depois. Então, não é essa a ideia aqui. A ideia é escrever bem leve, pintar bem leve. Então, por isso eu venho segurando na pontinha do pincel. Vou fazer a mesma coisa do outro lado agora. Voltei com o mesmo marrom. Deposito aqui no cantinho, ó, e venho esfumando. Movimentos circulares, de fora para dentro, de dentro para fora, fazendo com que a bordinha vá sumindo aos poucos, tá?
chega bem próximo à sobrancelha, porém não encosta nela. Pronto, já fiz o primeiro esfumado, que ele vai ser a base, vai ser o fundo aí do meu olho. E agora vou vir com o marrom mais escuro, aquele que eu mostrei pra vocês primeiro. Vou pegar outro pincel de esfumar, porém dessa vez vai ser um pincel menor, tá? Que eu quero que o meu produto fique mais concentrado, mais pigmentado. E eu preciso de maior precisão, ele vai definir melhor, vai ficar menos espalhado, tá? Então eu peguei esse pincel aqui, ó, pequeno, olha a diferença. Tá vendo? Mas ele ainda é de esfumar porque ele é fofinho e maleável as cerdas dele, tá? Então eu vou pegar o marrom mais escuro aqui e vou vir definindo o meu côncavo, marcando o meu côncavo. O que é o côncavo, pra quem não sabe? É esta parte fundinha do olho. Deixa eu pegar um pincel pequenininho aqui pra mostrar pra vocês. Ó, essa região funda do olho, onde o pincel, onde as coisas afundam. Vê que tem uma linha invisível aqui, ó. Essa linha invisível, ela é o meu côncavo. Deixa eu mostrar aqui do outro lado, ó. É como se fosse a bola do meu olho, tá? Então, vou vir com o marrom mais escuro, o pincel menor, e vou definir, marcar o meu côncavo. Se você tem um olho muito pequenininho, você vai marcar um pouquinho acima dessa marcação do seu côncavo, para dar a impressão de que o seu olho é um pouco maior, tá? Então já fica esse truque aí. Então, vou começar depositando aqui no cantinho externo. Sempre começo depositando no meu cantinho externo. Cantinho externo. E aí eu vou entrando com essa sombra, ó. Vou subindo com ela e trazendo pra dentro. Da mesma forma como eu fiz lá na primeira, eu vou fazer agora aqui na segunda. O meu olho, eu considero ele levemente pequeno. Um pouco pequeno também. Eu tenho mais espaço de pálpebra móvel. Espaço de pálpebra fixa, que é essa aqui abaixo da sobrancelha, no ossinho. Já a parte da bola do olho, que é a nossa pálpebra móvel, eu considero que eu tenho pouca, ó. Porque ela é gordinha, ela tem dobrinha, então ela acaba ficando pequena, tá? Então, ó, venho definindo o meu côncavo, marcando um pouco mais acima, pra dar uma impressão de que ele é maior. E venho fazendo esse segundo esfumado aqui, na parte interna. Cuidado para não subir, né? Muito. A gente não quer esconder o primeiro esfumado. Então, já temos aqui duas cores, duas tonalidades diferentes. Duas cores não, né? Que os dois são marrons. Duas tonalidades diferentes de marrom. E aí, de repente, você pode fazer com rosa, bota um rosa mais clarinho e depois vem com um mais forte, marcando aqui a linha do côncavo. Pode ser vermelho também, pode ser roxo. Fica da sua criatividade, tá? Venho marcando bem o meu côncavo. E esfumando sempre. Não posso deixar de esfumar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Começo depositando aqui no cantinho externo. E venho trazendo, marcando a minha linha do côncavo. Pronto. Depois que eu fizer essa marcação do côncavo, eu vou voltar com o primeiro pincel mais fofão, que é para fundir melhor, unir melhor, esfumar melhor essas cores aqui, esses dois tons de marrom. Então, eu venho na bordinha do marrom mais escuro, ó, entre o marrom mais escuro e o marrom mais claro, dando uma esfumada aqui para essas cores, elas se mesclarem um pouco, tá? Mas não sobe com a tonalidade mais escura, não é essa a ideia, não é subir com a tonalidade mais escura. É só fazer com que eles misturem um pouco melhor, ok? Então, vai esfumando no lugar, ó. Entre uma cor e outra no lugar, sem subir e também sem descer. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado.
Pronto. E para finalizar, eu vou aplicar uma sombra aqui nessa área interna da minha pálpebra móvel, que é a linha abaixo do meu côncavo. Então eu fiz 3 camadas. Fiz primeiro o esfumado mais claro, depois eu fiz o esfumado do meu côncavo e agora eu vou depositar a sombra aqui na minha pálpebra móvel, que é abaixo da minha linha do côncavo, tá? Então eu vou pegar aqui um tomzinho, primeiro um tomzinho mate, tá? Da mesma paleta. Vou vir com o pincel de depositar sombras, que eu mostrei ainda agora pra vocês. Esse aqui, ó, ele é da... Não tem mais nome da marca. Gente, some o nome das marcas. Vou vir com esse tomzinho de creme, meio cor de creme. Esse daqui é um pouquinho mais rosinha, esse daqui é um pouquinho mais amarelinho. Vou vir com um tomzinho mais rosinha. Deixa eu aproximar um pouco, ó. E vou aplicar aqui na parte interna do meu olho, na minha pálpebra móvel. Essa parte aqui onde eu ainda não apliquei nada, nenhuma sombra. Se você achar que passou um pouquinho, que pode ter caído algum pouquinho de produto pra cima da linha do côncavo, não tem problema, que a gente pode voltar depois com o pincel pra reforçar o meu côncavo, tá? Maquiagem é sempre uma construção, vai e volta de pincéis. Viu que eu fiz o meu côncavo, depois eu voltei com o primeiro pincel pra esfumar, né? Então é sempre um vai e volta de pincéis, uma construção aos poucos. Ó. Cobri tudo aqui dentro, vou fazer do outro lado agora. Essa paleta da Belly Angel eu amo, ela é muito boa. E ela é super baratinha, eu recomendo pra vocês, é numa faixa de R$25, por aí. E ela tem tonalidades excelentes pra se trabalhar. Bem neutras, bem usáveis mesmo, bem pro dia a dia. Pronto. Vou voltar agora, né, com o meu pincel do meio, aquele menorzinho, pra reforçar o meu côncavo. Deixa eu só achar o meu pincel, que eles somem daqui. Ó. Não peguei mais produto, não peguei mais sombra, tá? É só com o sujinho mesmo que ficou aqui do pincel. Vendo passando de novo pra varrer o que pode ter caído aqui pra cima dele. A sombra mais clara que pode ter caído, eu venho retirando, digamos assim. Fiz a mesma coisa aqui do outro lado. E vou finalizar com o primeiro pincel, só pra, né, dar um acabamento maior ainda. Prontinho. Bom, se vocês quiserem, no lugar dessa sombra creme, eu posso aplicar uma sombra um pouco mais cintilante, um pouco mais brilhosa, fica a critério de vocês, tá? Para essa ocasião aqui eu vou usar somente a mate mesmo. E agora as sombras foram finalizadas, a parte das sombras. Vou aplicar uma máscara de cílios. Nossa, eu tô com uma dor aqui, nessa musculatura, que tá doendo. Vou aplicar uma máscara de cílios e depois só que eu vou vir com a aplicação dos meus cílios postiços, tá? Vou vir primeiro com a máscara de cílios. Varia, às vezes eu faço primeiro com a máscara de cílios, às vezes eu faço sem. Vou utilizar essa máscara de cílios aqui da TG Tango, ela vende no comércio, é bem baratinha e ela é muito boa. Vou aplicar aqui, pode vir com máscara, com Curvex também se quiser, tá? Sem problemas. Só garante que seja uma máscara à prova d'água, certo? Porque como você vai ver com os cílios depois, pra não correr o risco dela ficar borrando, tá bom?
ou então esperar ela secar bem, garantir que ela tá bem sequinha a máscara de cílios, para poder vir com os cílios postiços em seguida. Ó, percebe que eu tô olhando com o meu espelho de baixo pra cima? Tô olhando ele posicionado aqui embaixo e olhando de cima, tá vendo? Isso me permite enxergar bem a raiz dos meus cílios, bem onde é que começam os meus cílios. E isso vai facilitar muito o processo da aplicação da máscara e também da aplicação dos cílios postiços, que você consegue pegar bem na raiz dos seus cílios. Tava aqui explicando pra vocês e eu acabei borrando um pouquinho bem aqui, tá vendo em cima? Então vou esperar secar, não venho logo limpando, senão como ele tá molhado ainda, ele pode borrar. Vou esperar ficar bem sequinho esse borrão aí em cima e depois vou voltar com o meu pincel de aplicar sombras. Vou pegar mais produto da sombra em creme, da sombra cor de creme, e vou voltar a aplicar em cima aqui, que vai cobrir. Só esperar agora um pouquinho para eu fazer a aplicação dos cílios postiços. Olha só, já secou aqui a máscara de cílios, então eu vou voltar com o pincelzinho de aplicar sombra e a sombra cor creme para corrigir aquele pequeno borrão que eu dei bem aqui, ó. Tô vendo? Volto. Vou começar a cobrir. Tá vendo? Fazer a mesma coisa do outro lado pra não ficar diferente, né? Um lado mais forte que o outro. Esse aqui não borrou, mas só pra ficar igualmente pigmentado, tá? Eu venho com o pincel novamente, já que eu tive que refazer, né? O pincelzinho médio aqui no meu côncavo. Nesse caso não vai precisar muito trabalho, porque eu já fiz, eu só tô reforçando. E volto com o primeiro pincel pra dar o acabamento final, novamente. O cílio que eu vou usar aqui dessa cartela da Levangie já tá toda despingolada. Eu cortei aqui um pra transportar, né, pra guardar na necessaire. Então eu vou usar o 01, tá? O hashtag 01 da Levangie. Ele já tá na minha medida, cortado e tal, medido. Então eu não vou precisar fazer todo esse processo novamente, tá? Mas, se você tá usando um cílio pela primeira vez, você nunca usou ele antes, você precisa primeiro vir com ele, mede, vê se tá sobrando muito cílio aqui, se teu olho é menor. E aí, se tiver sobrando, você vai na parte do canto externo cortar, tá? No caso, o canto interno não mexe. No canto interno, a gente tira só a pontinha da base, que às vezes fica sobrando. E aí pode ficar pinicando, certo? Mas a gente vai cortar no canto externo, o canto que fica aqui pra fora. E aí depois eu venho com a cola já pra aplicar de fato os cílios. Mas antes eu preciso medir, é muito importante isso. E outra coisa é retirar aquela colinha que vem. Então a gente segura aqui, ó, e vem puxando a colinha que já vem no cílio, geralmente vem uma colinha, né? Ela atrapalha a fixação, uma melhor fixação dos teus cílios. E nesse caso aqui, como eu já usei, ele também tá com resquício de colinha. Então eu venho também tirando antes de aplicar a nova cola por cima. A cola que eu vou usar é a Super Strong, é da Envy. Eu vou aplicar por toda a extensão dos meus cílios e esperar secar. O ponto ideal é aquele que a cola tá quase seca, tá? Então ela já vai ficando meio azulzinha, vai mudando de cor e não fica mais com uma aparência tão molhada, tão densa, tá? Vou aplicar aqui. Eu aplico uma quantidade generosa. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar assim. Ai, botei em cima. Ó. Tá? E aí vou esperar secar. Eu vou aplicar com as mãos mesmo, não tem problema, tá?
Inclusive, tem gente que tem mais precisão. Às vezes eu gosto só de depositar com a pinça e venho ajustando com os dedos. Aí você vai fazer o que você achar melhor para você. Não tem uma regra a seguir. Então, eu vou posicionar aqui meu espelho embaixo e vou vir colocando os cílios assim, ó, de cima para baixo, tá? Que assim ele vai encostar direitinho na raiz dos meus cílios. Então, coloco primeiramente o meio, ó, encosto aqui o meio dos cílios e depois venho ajustando a parte do canto externo e aqui no cantinho interno também. Empurro, pressiono contra o meu olho para ele fixar bem, ó, pode pressionar, que é para ele ter bastante fixação, tá? Ó, já colou. E agora nós vamos aplicar o outro lado, fazendo o mesmo processo. Vou tirar a colinha que tá aqui nele. Vai tirando com delicadeza, porque de repente, do jeito que se você puxar muito forte, ele pode partir, tá? Ou então desfiar. Muito cuidado nessa hora. Vai tirando bem devagar, só a colinha mesmo. Se você não tirar essa colinha e vier direto com a cola por cima, vai ficar grosseiro, vai ficar uma camada grosseira de cola. E além de dificultar a fixação, né? A estética também não fica bonita. Dá pra ver que tem cola seca por baixo, sabe? Vou aplicar a cola. E vou esperar secar um pouquinho para fazer a aplicação. Tem que tomar cuidado para a cola não ficar muito grossa, muito úmida, senão quando você aplicar ele vai ficar dançando, não vai fixar. E também para ela não passar do ponto, não ficar 100% seca, senão ela realmente não vai grudar, ele vai sair também. Então tem um ponto certo ali, você tem que encontrar esse meio termo entre a cola meio úmida e meio seca, tá? Pronto, cílios aplicados. Para finalizar a área dos olhos, eu vou fazer o esfumador inferior e aplicar a máscara de cílios também. Tava olhando pro lugar errado aqui. Então, eu vou voltar com a minha paletinha da Belly Angel e vou pegar o meu pincel médio, esse aqui, ó, que eu tava usando pra marcar o côncavo. Vou começar com um marronzinho mais claro, o primeiro que eu usei lá em cima. E venho aplicando aqui na minha parte inferior dos olhos, ó. Não é na linha d'água, tá? Não é aqui dentro. É aqui por fora mesmo. Você vem aplicando por fora. Vou aplicar agora do outro lado. E aí, naturalmente, o canto externo aqui, ó, vai se conectar o de baixo com o de cima, tá? Só cuidado pra não descer muito. É bem rente aos cílios mesmo. Ui. Pronto. A primeira aplicação já foi feita. Vou vir agora com o segundo marrom, o mais escuro, e vou aplicar somente na parte externa, ó. Aqui na parte externa. Não vou vir até aqui dentro na parte interna, não. Pra ficar um pouco mais mais escurinho, essa parte, esse cantinho externo. Fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto. E aí você pode aplicar também o lápis de olho. Pode ser o preto ou pode ser o branco. Ele vai vir aqui dentro na linha d'água, tá? Ó, nessa área mais clarinha que a gente tem do olho. O lápis mais nude que eu uso, ele é tipo um rosézinho. Ele vai ser utilizado para abrir, ampliar o seu olhar.
Lembra que tudo que a gente ilumina, que a gente clareia, a gente joga pra fora. E o que a gente escurece, a gente dá profundidade e bota pra dentro. Então já o lápis preto, ele vai deixar o teu olhar um pouco mais delineado. Vai dar uma impressão de que ele é um pouco menor, um pouco mais fechadinho. Então você vai ver qual é o melhor pra você. Eu realmente, particularmente, gosto de usar os dois. Depende do meu gosto no dia. Se eu quero usar um pouco mais aberto, se eu quero usar um olhar um pouco mais sensual, um pouco mais fechado, mais delineado, tá? Então vai ficar do seu gosto. Pra essa make aqui de hoje, eu vou usar o nude, um rosinha que eu tenho. Ele é da Fenza, ele tá esquisitão, não sei porquê, ficou tudo doido. Deixa eu ver se consigo empurrar pra dentro, ó, consegui. Ele sai, ele ficou frouxo. E vou aplicar aqui dentro, na minha linha d'água, ó. Eu puxo aqui com o meu dedinho e venho aplicando. Isso daqui é gato, isso daqui é truque, tá? Puxa com o dedinho e vem aplicando bem dentro da tua linha d'água. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E aí, a mesma coisa que a gente fez em cima, serve pra baixo também. Se eu achar que eu passei um pouco com o lápis, eu posso voltar com o meu pincel. Deixa eu só pegar ele aqui. E esfumar aqui embaixo, ó. Só pra definir melhor onde é cada coisa, tá? Pronto. Isso aqui também. Ok. Pra finalizar, vou aplicar máscara de cílios nos cílios inferiores também. Percebe que eu venho com a pontinha do meu pincel, passando com a mão bem leve, ó. Quase não tocando, que é pra não correr o risco de bater lá na minha pele, tá? E bem por baixo pra também não manchar a minha linha d'água. Eu venho só com a pontinha. E pra finalizar a maquiagem, vou aplicar um batom. O batom que eu vou usar vai ser um bem neutrinho. Vou usar esse aqui da Maxi Love, que é em bastão. Como é automaquiagem, é meu batom, eu vou aplicar com bastão mesmo. Mas se você tiver um pouco de dificuldade, pode usar um pincel de batom pra vir delineando a boca primeiro. Eu vou vir direto com o bastão. Eu não venho até a borda da minha boca, tá? Eu vou só espalhar um pouquinho, depositar um pouquinho de produto e depois vou vir com o meu dedo mesmo, espalhando, esfumando um pouco desse produto, ó. Porque eu não quero que ele fique tão forte e concentrado. Então, meu dedo ajuda a esfumar o produto. Bom, gente, é esse o resultado. É uma maquiagem mais elaborada, porém ainda assim possível de ser utilizada. É bem utilizável, digamos assim, para o seu cotidiano. E também é possível de ser reproduzida essa técnica aí. Então aproveita, treina aí na tua casa, treina bastante, que eu tenho certeza que você vai conseguir. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa aula. Curte, comenta, me conta aqui nos comentários o que tu achou da aula, dá o teu feedback, se tu aprendeu alguma coisa, o que tu mais gostou de aprender nessa aula. E lembra de compartilhar também com as tuas amigas que gostam de se automaquiar, que adoram maquiagem. É isso, manas. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.